Boa tarde, Zilma. Boa tarde a todos. Nós vamos estar conversando hoje a respeito do desmame. Não é o desmame precoce, né? Aquele desmame que a gente conversa a respeito do período antes do 6º mês, mas nós vamos estar falando naquele desmame do puerpério, onde a mulher já formou aquele vínculo com o bebê e depois necessita desmamar. Então, quando e como acontece esse desmame e a importância de nós, enquanto profissionais, apoiar essa mulher nesse período que também é tão difícil quanto o início da amamentação. Meu nome é Mônica, eu sou enfermeira, sou responsável pelo Centro de Referência em Bancos de Leite aqui no estado do Espírito Santo e coordeno também a região Sudeste. Então, como eu estava falando, são dois processos, né? O início da amamentação e o final dessa amamentação. E é de grande relevância que esses processos aconteçam de uma forma bem natural, bem gradual, para que não ocorra problemas nem para a mulher e nem para a criança. Então, como todos já sabem, a amamentação é de grande importância para o recém-nascido e ela deve ser prolongada. Então, é a partir dessa amamentação prolongada que nós vamos estar conversando a respeito do término desse processo. Então, aqui as fotos nos mostram isso, desde o bebê recém-nascido, o neném depois de 6 meses no peito, a introdução dos primeiros alimentos e depois uma criança crescendo saudável e se alimentando de forma bem saudável. Então, quando a gente desmame, nós temos nas literaturas, né, o que é o desmame. Como eu já falei, ele é um processo que vai desde a introdução de um novo alimento até a suspensão da amamentação. Pelo Ministério da Saúde, a gente considera desmame a partir do momento que a mãe introduziu algum novo alimento para a criança, além do leite materno. E a Unicef reconhece o desmame quando ocorre uma introdução, dentro desse período do aleitamento materno, de além de um novo alimento, uma introdução de qualquer outro líquido, inclusive água e chás. Por isso, nós trabalhamos no Brasil com esse conceito da introdução de qualquer outro alimento ou líquido na alimentação desse recém-nascido até o 6º mês de vida, é considerado desmame precoce. A partir daí, essa introdução de novos alimentos, ela vai ser gradativa de acordo com o desenvolvimento do bebê. Então, a gente tem que estar sempre claro, enquanto profissionais de saúde, que esse processo ele é muito amplo, ele é muito complexo. Né? O período de amamentação dessa mulher que passou pelos 6 meses exclusivo, que se mantém amamentando, que muitas vezes vai precisar retornar ao trabalho, que já não vai ter tanta disponibilidade para esse bebê, muitas vezes ele também passa a ser um processo sofrido. Então, nós profissionais temos que estar muito preparados para acolher essa mulher e acompanhá-la na sua decisão. É importante lembrarmos que o processo de desmame é uma escolha do binômio mãe e filho. A mãe precisa já estar preparada e o bebê também. O bebê precisa estar maduro, né? Ter uma maturidade para que ocorra esse processo de forma benéfica, sem trazer prejuízos, tanto físicos como emocionais para a criança. Então, tanto uma amamentação tem que estar bem relacionada, quanto a introdução dos novos alimentos, para manter esse vínculo mãe e filho, esse equilíbrio emocional, para que todos dois se desenvolvam dentro dessa fase de forma mais agradável possível. Nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo por 6 meses, e quando falamos no aleitamento materno exclusivo, não inclui nem água, nem chá, nem nenhum outro tipo de alimento, e o aleitamento materno complementado até 2 anos ou mais. Então,
esse aleitamento complementado, ele sofre muita interferência da sociedade. Nós acabamos julgando muito as mulheres quando elas estão amamentando crianças maiores. Mas a literatura mostra que na espécie humana, esse aleitamento, ou seja, esse processo de desmame, ele pode ocorrer até 7 anos de idade. Mas aí a gente trabalha na questão da psicologia, uma questão da independência dessa criança. Então, o ideal é até os 2 anos, mas pode se estender até 4 anos de idade. Normalmente, quando o desmame é feito de forma espontânea, a criança só se encontra madura para desmamar a partir de 1 aninho de idade. Então, antes desse período, ele continua dentro da classificação de um desmame precoce. Então, como eu falei no início, é uma relação muito forte entre mãe e bebê. Então, essa decisão tem que ser tomada por eles. Cabe apenas à mãe e o seu bebê definir este momento de desmame, junto com a influência da família, o qual ela vive no seu núcleo familiar. E ele tem que ocorrer de forma bem natural e tranquila para as duas partes. A mãe precisa estar preparada para fazer o desmame e o bebê também precisa já estar num grau de desenvolvimento para começar a aceitar a ser desmamado. Então, os tipos de desmame, quando eu fui convidada para fazer essa fala para vocês, procurei bastante referências e é muito engraçado que são difíceis encontrar as referências falando desse desmame no que se refere à amamentação prolongada. Nós temos muitos trabalhos, muitas literaturas falando do desmame precoce e dos fatores que levam a esse desmame precoce. Mas quando a mulher estabiliza essa amamentação e depois ela precisa finalizar o processo, temos ainda poucos estudos falando a respeito da situação. Dentre os poucos estudos, eu destaco um estudo da doutora Elza Guilioni, que é uma pediatra, e ela classifica o desmame em 4 partes, né? O abrupto, o parcial, o planejado e o natural. Sendo que os ideais são esses, o planejado e o natural. Por quê? Porque ele vai estar respeitando o tempo da mulher e o tempo desta criança. Então, ele não vai ser traumático. Ele vai ser um desmame que é chamado por ela de desmame gentil. Quando esse desmame é feito, principalmente pela sociedade, como recomenda, né, passa alguma coisa no peito, leva a criança para a casa da avó, esconde a mãe do filho, ele é um desmame que pode trazer traumas e inseguranças, tanto para essa mulher, como para essa criança principalmente, que pode ainda não estar madura para começar a entender o novo processo, o qual ela vai estar se iniciando. Então, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos sempre estar atento a isso. A mulher vai nos procurar, vai trazer a queixa de por que ela quer desmamar e nós precisamos conversar com ela frente a essas situações. Porque se for num ponto de vista somente para benefício dela, vai atrapalhar tanto o desenvolvimento infantil, como muitas vezes pode atrapalhar a ela própria. Como que eu sei, então, que a criança está pronta para desmamar? Como eu, profissional, ou eu, mãe, posso tomar essa decisão, posso apoiar uma mãe nesse processo? É realmente um momento difícil. Então, alguns sinais acontecem para que ela possa perceber se ela já está preparada e se a criança também está pronta para ser desmamada. Normalmente, esse desmame planejado ou natural, ele acontece sempre com uma criança maior de 1 ano. Porque essa criança maior de 1 ano, ela vai diminuir os interesses dela nas mamadas, então ela já começa a espaçar mamadas, ela já está aceitando bem a variedade de alimentos, ela mostra-se segura em relação com a mãe.
consola-se com outras formas, né, de consolo além do peito. Ela aceita limites quanto à amamentação em determinadas circunstâncias e locais. Então, ela aceita o não da mãe, dizendo que ali não, só quando chegar em casa. Então, já é um bebê maduro para o processo de desmame. Por vezes, ela dorme sem mamar, né? Então, nem toda noite ela procura o mamar. Mostra pouca ansiedade quando encorajada a não mamar, então ela aceita uma troca, vão brincar ao invés de amamentar, vamos fazer alguma outra atividade, e às vezes ela prefere, na maioria das vezes, estar com a mãe sem necessariamente estar no peito. Então, esses são os sinais indicativos do bebê. Então, é importante a mãe observar esses sinais na criança e os profissionais de saúde também, para começar a preparar a mãe para o desmame ou esse bebê para o desmame. Como eu falei, é um processo gradual. Então, ele não é rápido, ele começa lento, a mãe vai observando, já diminuiu a mamada noturna, a criança já está começando a ter interesse em brincadeiras, já fica menos dependente dessa mãe, e aí ela vai se adequando para esse processo. E a primeira coisa que nós precisamos ter atenção antes da criança é avaliar essa mãe. Ela está realmente preparada para isso? Ela está segura, ela tem consciência do que vai ser, que não é um processo fácil, é um processo delicado. Então, nós precisamos da segurança da mãe em querer ou dever encerrar essa amamentação, do entendimento dela e da família pela complexidade do processo. Essa criança pode chorar, essa criança vai poder dar trabalho, vai poder passar a noite em claro, então ela precisa entender que o processo é complexo, precisa muito de compreensão e paciência com as respostas do bebê durante os primeiros dias desse desmame, o suporte e atenção adicionais às crianças neste período, ou seja, está sempre ocupando a criança como um outro atrativo, e lembrando que é um processo gradual e que ela vai começar retirando uma mamada por cada semana, uma mamada por dia a cada semana, para também não fazer o desmame da forma abrupta, quando eu falei do início, que esconde a mãe da criança e o peito sumiu de repente. E é importante essa segurança materna, porque senão o que acontece? Ela desmama, não, ela nega o peito em um dia, o bebê chora, sofre, faz uma chantagem emocional, essa mãe cede novamente na amamentação. E aí ela vai fazendo aquele joguinho, uma hora eu dou, uma hora eu não dou, e com isso ela não consegue desmamar, porque aí o bebê também passa a entender que ele chorando, se recusando a aceitar os novos alimentos, ele se mantém no peito. Então, é muito importante a mãe estar preparada. E não existe uma técnica para se fazer esse desmame. Como eu disse no início, é um período que mãe e bebê têm que entrar num acordo, tem que estar preparada a mulher e o bebê precisa estar maduro para conseguir fazer esse rompimento, né? A vida nossa, ela é um eterno desmame e nós precisamos de tempo para os nossos desmames. Nós temos o desmame do útero, nós temos o desmame do seio materno, nós temos o desmame da saída da casa para a primeira escola, o desmame da escola para a vida profissional, o desmame da casa dos pais, e em tudo isso, tudo é bem gradativo. Tem sempre um preparo. Na amamentação, quais são as dicas que nós damos para que esse desmame possa ir ocorrendo? Primeiro, encurtar as mamadas. A partir do momento que a mãe já está pronta e decidida para isso, que esse bebê já tem mais de um aninho, já está aceitando bem a alimentação da família, ela vai começar a deixar as mamadas no peito num período menor. Ele não precisa ficar um longo tempo nos peitos. Quando ela precisar, ela vai adiar algumas mamadas. Então, ela começa a tentar negociar com esse bebê.
Vamos adiar a mamada e vamos substituir por uma coisa, um alimento, a gente vai estar trocando a frutinha, alguma coisa para começar a deixar essas mamadas bem espaçadas. Evitar certos horários e locais. Então, muitas vezes as mulheres preferem, por exemplo, fazer o espaçamento das mamadas pelas mamadas noturnas. Então, ela já vai substituir a mamada noturna e uma outra dica, já não mais amamentar na rua. Ensinar a criança a amamentação somente quando chegar em casa. Distrair essa criança, substituindo as mamadas por brincadeiras, também é algo importante para estar ocupando a criança, para ela não ficar pensando somente no peito, e incluir a participação do pai e outros membros da família sempre que possível nesse processo, para ela ir interagindo e desvinculando um pouco da mãe, e principalmente do peito. Quando eu falo nessa mãe estar preparada, é relacionada a esse cuidado que ela precisa ter. Porque se essa mãe não estiver preparada, se essa decisão, por exemplo, for tomada num momento de cansaço extremo, se o bebê não dorme mais à noite, ele só quer pegar peito, aí a mãe decide desmamar, ela muitas vezes depois, ela vai ter o processo de arrependimento, um processo de culpa, um processo de tristeza, ou seja, ela vai ter abalos emocionais que muitas vezes não vão ser bons para ela e muitas vezes faz ela voltar atrás e retomar a amamentação. Então, ela precisa estar muito bem resolvida com esse processo da maternagem dela, por um paradigma de uma nova fase dela enquanto mãe, além de sentir, né, o alívio, a tranquilidade de poder dormir uma noite inteira, de poder ter o peito voltando ao seu tamanho normal, ela também precisa ser orientada aos cuidados com essa mama. Porque senão, muitas vezes, ela desmama e para de ofertar o peito, e aí ela vai passar por processos fisiológicos da amamentação que muitas vezes ela teve no início do nascimento. Então, ela precisa ser orientada quanto ao manejo dessa mama, a importância principalmente de não esgotar essa mama toda. Ela vai diariamente esvaziar esse peito, mas cada dia ela vai aumentando a quantidade. E não retirar toda a quantidade de uma vez, porque senão ela não consegue parar a produção e se manter produção. Então, está sempre observando a mama, ponto de sinais vermelhos, né, sinais flogísticos, e ela também tem que estar ciente que pode ter alteração no peso. Então, muda sua imagem. Ela pode engordar mais, ela pode sentir culpa, ela pode sentir tristeza, ela pode se arrepender, ou se for bem preparado, ela vai ter alívio e paz. Então, nós precisamos também estar conversando com ela a esse respeito. Né? Então, esses cuidados com a mama são essenciais, não é simplesmente negar a mama, porque se negar e não fizer esses alívios diários, essa mama vai entumecer e vai trazer processos inflamatórios e infecciosos para essa mulher. Então, ela precisa aprender novamente a massagem, a extração. Ela pode ser sensibilizada para um processo de doadora de leite humano ou ser orientada para poder começar a estocar para o seu retorno ao trabalho. É lógico que depende de qual é o foco desta decisão do desmame. Então, ela pode ser referenciada para um banco de leite, caso ela queira ser doadora, ou caso ela tenha interesse de pasteurizar o leite para o seu uso próprio. Mas ela precisa cuidar das mamas. É essencial para que ela depois não passe por situações difíceis. Então, aqui eu trago de novo uma lembrança, né, da validade desse leite. Então, esse leite que ela vai retirando, ela pode, inclusive, oferecer para a criança. Ele tem validade na geladeira por 12 horas, ele tem validade se ele for pasteurizado, depois de degelado, por 24 horas na geladeira. No freezer, congelado, na geladeira, né, enquanto ele é um leite cru, tirou direto do peito e guardou no freezer, ele vai valer 15 dias. Pasteurizou,
ele vale por 6 meses. E ela pode fazer esse estoque para ela e estar utilizando esse leite para a criança no copo como um complemento dentro das refeições que ele estiver fazendo. Lembrando da importância dos frascos, né, caso ela queira fazer isso. Então, são sempre vidros com tampas plásticas. Esses vidros vão ser sempre esterilizados, ou ela pode lavar e ferver em casa por uns 15 minutos, com a tampa nos últimos 5 minutos de fervura, para que ela possa acondicionar esse leite de forma com uma segurança da sua qualidade. E a partir do momento que esse desmame está acontecendo de forma programada, de forma natural, paralelo ao leite, à amamentação, essa mãe vai introduzindo os alimentos para esse bebê. Então, essa introdução alimentar começa a partir do 6º mês para o bebê, e é importante, a partir daí, começa sempre com a escolha de um alimento, e depois vai se incluindo novos alimentos, vai mudando as cores desses alimentos, porque isso vai estimulando essa variedade de sabores para o bebê. E ele vai se familiarizando com esses sabores e começa a aceitar uma variedade do cardápio. E a importância do preparo. Hoje não se bate mais, não se liquidifica a dieta para a criança. Então, essa consistência ela vai ter que ser sempre amassada e depois vai mudando essa forma de consistência. E pode ir mudando também a forma de preparo. É importante, quando a criança estiver maiorzinha, ela já poder pegar nos alimentos. A gente tem aqui a foto, a neném mordendo o brócolis, então ela já pega, porque o tato, junto com o paladar, aumenta esse prazer pela alimentação. Então, ela pegar pequenos pedaços dos alimentos para começar a comer. Isso também ajuda a despertar a curiosidade da criança e o desejo de levar esse alimento à boca. Jamais deve-se forçar a criança a comer. E isso é muito importante nós prepararmos a mãe. Aqui nos bancos de leite, a gente recebe muito a mãe com o bebê dos 6 meses iniciando o desmame, nos relatando que ele está recusando a alimentação. E nós precisamos lembrar a essa mãe que não é uma recusa, é a forma de projetar a língua. Quando o bebê suga o peito, ele projeta a língua para fora. Quando ele vai mudar esse padrão de alimentação, o primeiro reflexo dele é projetar essa língua para fora. Então, você coloca o alimento na boquinha dele e dá o que entender que ele cuspiu na tentativa de engolir esse alimento. Então, esses primeiros alimentos têm que ser em pequena quantidade na colherinha para ir se fazendo a adaptação da criança, para ela conseguir acomodar esse alimento na boca e começar depois a se alimentar de forma correta. Então, não podemos forçar, porque a alimentação não pode ser traumatizante, ela precisa ser prazerosa para a criança. E procurar, então, sempre criar uma atmosfera agradável entre a família no momento desta refeição. Então, aqui a gente trabalha, eu não entrei nem no desmame precoce, como eu falei com vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do desmame precoce, nós vamos poder estar conversando aqui ainda, porque ainda temos algum tempo, e mostrar que na espécie humana, quando esse período da gestação, da amamentação e do desmame ocorre de forma equilibrada, esse vínculo mãe e filho fica natural, fica uma coisa mais harmoniosa e não fica uma tarefa árdua fazer uma criança comer. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto profissionais da saúde, principalmente enquanto enfermeiros, que temos um contato muito grande com os binômios mãe e filho na atenção primária, de estar orientando essas famílias para este processo. Obrigada e aguardo.